Como vocês podem ver aí na foto, né? O código de Umanu. Então continuemos falando a respeito desse código. Escutai, diz Manu, no princípio do seu código. O mundo só existia no fundo do pensamento divino, de um modo imperceptível e inefável, como envolvido nas sombras e mergulhado no sono. Então a potência que existe por si mesma criou as coisas visíveis com 5 elementos. Realizou a sua própria ideia e dissipou as trevas. O que só o espírito pode perceber, que não tem partes, alma, de tudo que vive e fascinante de luz, criou as águas e nelas depois em um germe luminoso que se tornou o ovo de ouro. Nara, o Espírito de Deus, produziu as águas ou o mar de leite, chamado ele mesmo Nara, sobre o qual sucedeu o primeiro Ayana, ou movimento do Criador, chamado por esse motivo Narayana, isto é, agitação sobre as águas. A potência criadora ficou inativa no ovo durante 1 ano, no fim do qual se quebrou pela sua vontade. Das 2 metades, uma formou o céu e a outra a terra, e no meio dela se colocou a atmosfera com o reservatório das águas. Na outra parte, este ovo gerador do mundo visível flutua sobre o mar de leite ou sobre as águas primitivas, até que a voz divina, Vati, o faz saber. Então Brahma, debaixo da forma de um menino, se balança sobre as ondas, deitado numa flor de lódon, tendo o polegar metido dentro da boca, depois tornado repentinamente gigante, ele exclama: quem conservará o que eu criei? E imediatamente um espírito de cor azul sai da sua boca, dizendo: eu. E Brahma dá ao seu verbo o nome de Vishnu, ou providência. Este ovo, periodicamente quebrado e destruído, é sem cessar reproduzido pela inesgotável fecundidade de Deus. No fim do último Kalpa, no meio das ruínas do universo, Vishnu repousa sobre as águas da inundação. Um lírio aquático sai do seu umbigo e da corola desta flor nasce Brahma, Deus conservador e ordenador. É por esse belo símbolo que o Purana Kurma expressa claramente essa época da natureza em que o reino vegetal renasce depois dos desastres do dilúvio. Para pôr o mundo em ordem, Brahma pronunciou logo no princípio 4 palavras que são os 4 Vedas, livros de uma grande antiguidade, pois que a sabedoria inspirada dos patriarcas aí aparece, quase pura de toda idolatria. Historicamente, fazendo subir a 1300 anos antes da Era Vulgar. Ele se compõe de 100.000 stokes, ou estrofes, e disse que foram reduzidos a uma forma regular por Vyasa, que quer dizer compilador, né? Deve ter sido, portanto, um nome coletivo de várias pessoas que compilaram. Chamam-se Rigveda, Yajurveda, Samaveda e Atharvana Veda, nomes em relação com a natureza das orações que contém as quais chamam Ritsi quando são em verso, e Ajuski quando são escritas em prosas, e Saman se são feitas para se cantar. O quarto contém orações, provavelmente mais recentes. Cada um deles se divide em liturgia, Sanhita e em doutrinas, Brahmana. São diferentes nos sistemas, na época e na linguagem. Esta última já tem mesmo inteligível a maior parte. Porém, os Brahmanes dizem que um pouco importa compreender o sentido das orações, contanto que se saiba qual foi o santo que as compôs, em que ocasião, a que divindade elas são dedicadas, à medida das sílabas e as diversas maneiras de as recitar palavra por palavra ou com certas transposições de um poder mágico. Quereis ver com que zelo os Brahmanes escondem os seus Vedas aos profanos? Eis a prova. O poderoso imperador dos mongóis, Akbar, nascido maometano, quis na idade avançada conhecer as diferentes religiões dos países em que dominava. Todos se apressaram em lhe facilitar os meios de se instruir da que professavam, exceto os Brahmanes, que se obstinaram em não revelar as mistérios da sua crença. Rogos, ameaças e promessas, tudo foi em vão. Akbar recorreu então ao estratagema. Ele mandou para Benares um jovem índio chamado Fietzi, fazendo passar por filho de um Brahmane. Com efeito, ele é adotado por um sacerdote que o instrui na linguagem e nos mistérios sagrados. Porém, quando Akbar se vê no momento de alcançar o segredo que deseja, Fietzi, amoroso da filha de seu preceptor, lança-se aos pés deste último e lhe confessa o seu crime chorando.
O sacerdote puxa pelo seu punhal para matar o sacrílego, mas a sua amante, intercedendo por ele, consegue que o Brahmane ceda ao arrependimento do culpado e lhe concede o perdão e a mão da sua filha, com a condição de que nunca traduzirá os Vedas. Não obstante um cuidado tão escrupuloso, os europeus conseguiram penetrar alguma coisa dos seus mistérios, de modo que pudessem fazer uma ideia desses livros, mistura do sublime e do absurdo. A criação é neles considerada como um grande sacrifício, em que Deus ministro e vítima se imola a si mesmo, dividindo-se. É debaixo desse aspecto que ele é celebrado em alguns hinos do Rig e do Yajurveda, como por exemplo: os pais que fazendo a urdidura e a trama, teceram e formaram esta oferta tecida com fios de todos os lados e puxada pela força de 101 deuses, devem ser por si adorados. O primeiro varão desenvolve e cobre este tecido, e o desdobra sobre o mundo e sobre os céus. Os seus raios do Criador se concentraram no altar e o prepararam fios sagrados de urdidura. Como foi grande esta divina oferta feita por todos os deuses? Qual foi a sua figura, o motivo, o limite, a medida, o sacrifício e a oração? Primeiro foi produzida a Gayatri, unida ao fogo. Depois o sol, com o Chini. Em seguida a lua, brilhante, com Anoushitoub e com as orações. E por esse sacrifício universal foram criados os sábios e os homens. Cumprindo esses antigos sacrifícios, os sábios, os homens e os nossos antepassados foram por eles formados. Contemplando com devoção essa oferta dos santos da primeira idade, eu a venero. Os 7 sábios inspirados seguem com orações e ações de graças o trilho traçado pelos santos primitivos e praticam com prudência os ritos de sacrifício, usando assim delas como os cocheiros hábeis se servem das rédeas. A Gayatri, de que acabamos de falar, é uma da fórmula mística, ou a profissão de fé, a que os Brahmanes chamam a mãe, a boca ou a quinta essência dos Vedas, Eila. Nós te oferecemos este novo e excelente louvor a ti, origem da luz e da alegria, divino sol, Puxã. Aceita com benevolência a oração que te dirijo. Aproxima-te dessa alma que tem sede de ti, que te procura com um homem cativo da mulher que adora. Posso sol divino que contempla, penetra e vivifica todos os mundos. Tomar-nos debaixo da sua proteção. Meditemos sobre essa adorável luz do divino regulador, Savitri. Dirija a eles o nosso entendimento. Famintos do pão da vida, imploremos os dons desse sol resplandecente que deve ser adorado com uma fervorosa devoção. Homens veneráveis, guiados pela inteligência, saudai esse divino sol com oblações e louvores. Outra oração mais simbólica é dirigida ao cão, que é o guarda do zodíaco, onde habita Varuna, identificada com a lua. Guarda esta habitação, sê-nos propício, faze com que ela nos seja salutar. Concede-nos o que de ti imploramos, faze prosperar os nossos animais, bípedes e quadrúpedes. Guarda dessa habitação, multiplica-nos aos seus bens. Ó lua, visto que és nisso experimentada, preserva-nos da decadência e das nossas bezerras e cavalos. Protege-nos como um pai a seus filhos. Guarda esta habitação, faz com que sejamos reunidos na morada da felicidade, cúmulo das delícias e da melodia, concedido por ti. Toma debaixo da sua proteção as nossas riquezas, agora e para o futuro, e livra-nos de todo o mal. Para se julgar até que ponto a teologia panteísta dos índios pode levar-se a sublimes abstrações, basta ler nos Vedas o discurso pronunciado por Vatski, a palavra esposa de Brahma e dele emanada. Eu vago com as Rudras, com os Vasus, com os Adityas e com os Visvadevas. Eu sustento Mitras e o Varuna, o sol e o oceano. Indra, o firmamento. O fogo e os 2 Asvini. Eu sustento Soma, a lua. Tvaktri e Puxã. E eu concedo riquezas ao devoto puro que cumpre os sacrifícios, oferecer oblações e satisfaz aos deuses. Eu, rainha, distribuo todos os bens por sua ciência, ocupo o primeiro lugar entre aquelas que merecem adoração e que são permitidas pelos deuses. Eu sou universal, onipotente e penetro em todos os seres. Desgraça sobre todo aquele que vive e se alimenta comigo, que vê, respira e ouve por mim e não me reconhece. Escutai a fé que te proclamo. Eu aqui o declaro, eu adorado pelos deuses e pelos homens. Aquele que por mim é escolhido, eu o faço forte e Brahma, santo e sábio. Eu levei o Pai sobre a cabeça do Espírito Supremo, e a minha origem é no meio do oceano.
É por isso que penetro todas as existências e com a minha forma chego até o céu. Criadora primitiva de todos os seres, eu vago como um leve sopro, habito por cima dos céus, além da terra, e sou o infinito. Ajuntemos a isso então um hino de Samaveda que os parentes de um defunto devem recitar sem lágrimas nem gemidos depois de o terem enterrado. Insensato que se pretende fazer durar o corpo humano. Ele é tão pouco sólido como o ramo da palmeira, tão fugitivo como a espuma do mar. Composto dos 5 elementos da natureza, o corpo se decompõe deles e vai dar contas das ações feitas no seu estado precedente. Não devemos, portanto, lastimá-lo. A terra morre, morrem os deuses e o oceano. Com que direito, pois, o homem, bolha de ar, escaparia à destruição universal? Quanto mais inferior é a ordem a que pertence, tanto mais deve morrer. Quanto mais elevado, mais se deve abaixar. Os laços do corpo, onde necessariamente quebrar-se. A morte, necessariamente, há de pôr fim à vida. As lágrimas nos olhos dos parentes desagradam os finados. Não choreis, cumpris antes as obrigações que se devem aos mortos.